O nosso contato agora é com o vereador Andrei Cossetin, do Partido Progressista. Vamos falar sobre eleições, né? Eleições da Câmara de Vereadores, a mesa diretora do Legislativo Municipal, que acontece na próxima segunda-feira, né? Para encerrar o ano, tem ainda a eleição da mesa diretora da Câmara. E aí tem várias disputas, inclusive disputas internas aí para candidaturas à presidência. Vereador Andrei Cossetin, boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde a todos os ouvintes da Repórter. Obrigado pelo espaço. Nós podemos estar aqui e trazer um pouco do nosso trabalho. Pois é, e essa disputa aí para a presidência da mesa diretora na próxima segunda-feira, você que está com seu nome à disposição para concorrer, do mesmo partido, o vereador Rubem Jagmin também. Como é que está sendo articulada essa discussão aí interna dentro do Partido Progressista? Olha, Zalmir, nós estávamos reunidos, eu, o vereador Busnello, o vereador Jefferson, o vereador Piaia, o vereador Jorge e o vereador Barrichello, e definimos então que nós, por um sentimento de mudança que a comunidade inteira sente, não só na questão do executivo municipal, que será na próxima eleição de 2020, mas também na eleição interna da Câmara, definimos então deixar o nosso nome à disposição desse grupo, né, de 6 vereadores, ao qual nós todos imaginamos que precisamos sim ter uma mudança dentro da Câmara de Vereadores, uma mudança principalmente na questão de transparência nesses atos públicos que acontecem na Câmara, né? Nós que juntamos então um grupo apartidário, ou melhor, um grupo pluripartidário, né, de vários partidos, pensando que os vereadores precisam sim ter uma gestão compartilhada na Câmara, onde não apenas a mesa diretora, que são os 5 vereadores que são eleitos, né, o presidente, o vice-presidente e os secretários, definam as ações da Câmara, mas que todos os vereadores tenham o direito de opinar, então, nessas decisões internas e, principalmente, seja dada transparência na Câmara, ao qual nós tivemos algumas denúncias nos últimos anos dentro da Câmara de Vereadores, e é isso que nós queremos resgatar. Que a comunidade tenha novamente a confiança, tanto nos vereadores como nas ações que acontecem na Câmara, e por esse motivo colocamos o nosso nome à disposição para que a gente possa tentar fazer algo diferente do que vem acontecendo. Bom, nesse sentido, houve essa discussão entre a bancada do progressista. Como é que há essa possibilidade de 2 candidaturas do partido, tendo o vereador Jagmin também do seu partido concorrendo contra você aí, André? Olha, o vereador Jagmin, que é um vereador que há muito tempo trabalha na vereança, é alguém que tem o seu nome elevado nos 4 cantos do município, é um vereador bastante ativo aqui na nossa cidade, tem total direito também de colocar o nome à disposição. Informações nos dão conta de que ele foi convidado pelo partido que governa o município há muito tempo, pelo PDT, para concorrer à Câmara de Vereadores, né, e é um direito do vereador Jagmin, né. É uma eleição diferente da eleição municipal do próximo ano. Então, ele tem todo o direito de concorrer e buscar os votos. Nós imaginamos, né, nesse grupo que eu citei anteriormente, que nós temos que fazer uma chapa diferente do que vem acontecendo, uma chapa, primeiramente, que não venha a ser subserviente do partido que está no governo há muito tempo, e principalmente uma chapa, ou melhor, uma mesa diretora que venha ouvir os outros vereadores e ter um papel de maior mudança e também transparência dentro do que acontece na Câmara de Vereadores. Por esse motivo que nós colocamos nosso nome e nós vamos buscar os votos necessários dos vereadores que pensam em mudança e dos vereadores que pensam em transparência na Câmara de Vereadores. Quem vai por esse sentido certamente vai votar no nosso nome para a presidência da Câmara de Vereadores no ano de 2020. Quais são as principais mudanças que você entende que são necessárias nesse momento para serem colocadas em prática na Câmara de Vereadores, na mesa diretora? Olha, nós temos muitas coisas que são engessadas pela legislação, né? Até mesmo os salários, quando falam que alguns servidores ganham altos salários, né, isso é a legislação que determina, então qualquer presidente que assumir, ele vai ficar refém da legislação. O que a justiça determina é o que tem que ser cumprido. Agora, muitas coisas não aparecem nos nossos portais de transparência da Câmara, e isso é necessário ficar claro para a comunidade. Sejam os salários, sejam os gastos que acontecem dentro da Câmara de Vereadores, com obras. Recentemente nós tivemos uma grande discussão na questão do elevador para dar acessibilidade na Câmara de Vereadores. Isso tem que ser discutido. A questão das pautas, que é algo que nós criticamos muito,
que muitas vezes o prefeito municipal vai até a Câmara às 5h30 da tarde, antes de uma reunião, uma sessão da Câmara, para definir a pauta. O Legislativo ele tem que ser independente, ele tem que certamente ajudar o Executivo, mas nós não podemos definir pauta em cima da hora. Então é algo que tem que ter uma maior transparência, uma maior discussão entre os vereadores, né? E aí não é apenas o grupo, bem claro, não é apenas a mesa diretora. Todos os vereadores, quando vão para a rua, eles são cobrados, inclusive, pela falta de transparência da Câmara. Nesse sentido, nós pensamos que qualquer decisão que impacte a vida da Câmara de Vereadores, e aí essa decisão é tomada pelo presidente, ela tem que ser discutida entre todos os vereadores. Afinal, nós que estamos na rua pagamos, muitas vezes, na linguagem popular, o pato de algo que nós não ajudamos a definir. Então, essas coisas que nós tentamos sensibilizar os outros vereadores, né, para que a gente possa fazer uma gestão compartilhada, e uma gestão que não seja marionete de um ou outro nome, e não seja subserviente de um ou outro partido, mas que seja algo que todos os vereadores possam ajudar nas decisões e que a gente não sofra as cobranças da população por falta de transparência. Bom, na prática, a sua chapa seria com os vereadores da oposição, então, o prefeito municipal, Andrei. Ainda nesta mesma linha, você que tem atuado, o seu posicionamento sempre foi até independente do seu partido, fazer parte da administração, enfim, como que você está sentindo esse momento para ter o seu nome aí como candidato aí à presidência da Câmara com essas propostas que você está colocando? Olha, Zamílio, só para dar um fechamento na questão da eleição da mesa diretora, nós temos dentro desse grupo o vereador Jorge Amaral, que é do PP e está na base do governo, e também o vereador Barrichello, que é do PDT, e sim. pensa que nós temos que ter uma mudança dentro da Câmara de Vereadores e dentro dos comandos da Câmara de Vereadores. Então nós provamos que nós temos um grupo pluripartidário, inclusive com vereadores que estão no governo, na base do governo, e que pensam em decisões da Câmara com transparência. Então, só para finalizar, dizendo que nós não estamos fazendo uma chapa de birra ou colocando o nome porque nós queremos aparecer. Não, nós estamos convocando todos os vereadores que pensam em transparência na Câmara de Vereadores e que não pensam em fazer o que sempre vem acontecendo, porque a população está cobrando, está muito atenta e quer ter controle, ou melhor, quer ter a possibilidade de controlar o que acontece dentro da Câmara. E nesse sentido, a transparência é o melhor remédio para que a gente possa curar essas feridas que aconteceram no passado. E falando também da eleição de 2020, eleição municipal, todo mundo sabe que desde o primeiro momento eu fui contrário à coligação entre PDT e PP, eu me mantive neutro nesta questão, não participei de nenhuma reunião de bancadas, nunca eu fui convocado para nada, porque eu sempre tive um posicionamento de mudança e de alternância de poder aqui no nosso município. Pensando nisso, tenho buscado me preparar cada vez mais, estou fazendo um mestrado em desenvolvimento, né, pensando em ganhar cada vez mais conhecimento para que a gente possa resolver os problemas da nossa comunidade de forma não paliativa, mas de forma definitiva. O conhecimento nunca é demais. Eu que lembro que das minhas primeiras votações contrárias na Câmara de Vereadores, lá em 2013, quando entrei, foi para baixar a escolaridade dos cargos em comissão. Naquele momento era 2º grau e baixou para 1º grau. Então, para ser um cargo de comissão, deveria ter apenas 1º grau, que eu votei contra. Penso que qualificação é o primeiro passo para qualquer gestor, seja do ramo privado ou do ramo público. E nesse sentido, né, pensando no meu partido que está no governo, eu nunca fiz uma crítica destrutiva, ao contrário, de todas as votações que tive na Câmara, creio que 95%, 98% foram votações favoráveis, por entender que o município tem que avançar, e aqui não é fazer terra arrasada na nossa cidade, temos muitas coisas boas que acontecem, mas temos muitas coisas que nós patinamos. Exemplo disso, estou nesse momento aqui na frente da creche do bairro Jardim, né, vim aqui fazer a fiscalização em loco, onde está sendo investido R$1.100.000 nessa creche, que o início das obras foi em março de 2018, e a previsão de término seria em outubro de 2018, e até agora a creche está com as obras paradas pela metade, sendo que faltam vagas em creches para a nossa comunidade. Muitos pais e mães de família estão deixando de trabalhar, estão largando seus empregos, porque não têm onde deixar os seus filhos, e muitas vezes o que eles recebem não compensa continuar empregado e pagar uma creche particular, pois é mais fácil manter o seu filho em casa sob os seus cuidados e abandonar o emprego. Então, nesse sentido,
nós continuamos fazendo nossa fiscalização, faremos um pedido de informação nessa questão específica da creche, saber o porquê parou a obra, se foram repasses federais que não vieram, repasses municipais que não foram feitos, enfim, definir o que aconteceu. Sempre buscando o crescimento e ajuda, tanto para o governo municipal, quanto em benefício à nossa comunidade. Então, só para encerrar, né, esse assunto da questão do ano que vem, meu nome está à disposição do Partido Progressista, tenho já a ampla maioria no diretório, que nos garante ser um dos pré-candidatos, né? Internamente nós não vamos ter mais esse problema, e o que mostra também a última convenção que nós tivemos, ao qual eu fiquei presidente do partido, que o Partido Progressista, mesmo estando no governo, a ampla maioria quer que nós tenhamos uma chapa em 2020, nós sejamos cabeça de chapa e nós tenhamos uma pré-candidatura. Porque se não fosse por isso, nós teríamos uma disputa interna no PP, né, na questão do diretório, que nós não tivemos. Tivemos, então, a única chapa presidida por mim, ao qual eu tenho a grande maioria do diretório que nos garante, né, definir uma candidatura em 2020. Agora, que reflexos pode ter da eleição do ano que vem, a eleição municipal de outubro, já essa disputa agora aí pela presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores, vereador Andrei? Olha, a primeira coisa, o próprio PDT mostra que o PP tem excelentes quadros, porque o PDT, tendo a grande maioria dos vereadores, definiu por um candidato, né, à presidência do PP, que é o vereador Jagmin. Mostra que os nossos nomes são excelentes nomes e que estão à frente de muitos outros nomes a ponto de assumir a presidência da Câmara de Vereadores nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano muito importante para estar à frente da presidência da Câmara de Vereadores. E mostra também que nós estamos conversando com outros partidos, independente de sigla partidária, com outros nomes, e aí esses nomes que eu trago aqui para vocês que estão conosco numa chapa à Câmara de Vereadores, e nós temos uma grande afinidade com eles, e aí independente de sigla partidária, mas sim é pensando em desenvolver o nosso município, em avançar questões estruturais, que aqui tem acontecido muito problema, e não fazendo obras eleitoreiras, que são obras no fim de mandato, né, onde a população certamente está vendo isso, um governo que passa 2 anos e meio adormecido e resolve fazer obras nos últimos 6 meses, 8, 10 meses, porque lá adiante tem uma eleição. Então isso nós não queremos, a população tem visto isso, e certamente vai dar o recado da urna que não merece sofrer 2 anos e meio para receber obras eleitoreiras em fim de mandato. Agora, você tem, depois dessa discussão, dessa escolha, enfim, definição aí de candidatura, você tem conversado com o vereador Jagmin, ou o partido, enfim, tem se reunido para discutir essas questões todas? Olha, nós almoçamos juntos, eu e o vereador Jagmin hoje, esteve aí o deputado Hernani Polo, fizemos um almoço partidário, muito legal, uma conversa muito serena, muito tranquila. Nós não temos problemas pessoais, nossos problemas é de posição política. Eu penso que nós temos que ter renovação, que nós não podemos ser subservientes do PDT, o vereador Jagmin pensa ao contrário. Então, o posicionamento político dele, que não altera nada o nosso convívio, e muito menos o caráter de uma pessoa e outra. Posicionamento político, por simplesmente. Ali na frente, depois que foi eleito o presidente da Câmara, certamente nós andaremos juntos, independente de quem for ser o presidente da Câmara, né? Isso é algo que fica à parte de uma disputa política lá em 2020. Bom, ainda na disputa de 2020, Andrei, você é presidente do partido também, né? E com relação a esta situação como você disse, o partido deve ter uma chapa, enfim, deve concorrer com candidatura, seu nome sempre tem sido destacado para o possível candidato aí a prefeito das eleições do ano que vem, e sempre se discute em termos do partido sair ou fazer parte até quando do atual governo. É claro que tem o vice-prefeito que é eleito, que tem todo o direito, foi eleito com votos, enfim, pode para ficar até o final aí do mandato, mas entendo candidatura própria no ano que vem, o partido vai se sentir confortável permanecendo com as secretarias, atuando ao lado do PDT, tendo uma candidatura contrária no processo do ano que vem, das eleições de outubro? Olha, Zalmir, eu não estava presente em como foi construída essa coligação. Uma ou duas reuniões que participei lá em 2015, falando de coligações, o que nos foi apresentado pelo partido que governa o município há muito tempo foi um plano de cargos, oferecendo uma lista de cargos para o Partido Progressista, e eu, naquele momento, por esse motivo, por nós não estarmos discutindo
desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, onde cada partido poderia estar ajudando, eu me retirei e falei que eu era contra e continuei sendo contra. Quem fez a coligação certamente está sofrendo, pois o PDT próprio sabe que nós teremos uma candidatura. Isso já está definido e sacramentado dentro do Partido Progressista. Nós já temos um nome, nós já temos um diretório que blinda esse nome, o que nos dá o respaldo de ter a candidatura assim que sair as definições de convenção. Então, o próprio Partido dos Trabalhadores sabe que dentro da administração hoje o PP vai estar certamente na oposição daqui 8 meses. Então, pensando nisso, nós sabemos que quem está lá também está fazendo um bom papel. Nós não podemos, eu sempre costumo dizer isso, que Juí não é uma terra arrasada, ao contrário, tem coisas boas que acontecem, mas nós pensamos em desenvolvimento de uma outra forma. E aí eu trago o desenvolvimento como qualidade de vida das pessoas, não só a questão de geração de emprego e renda. Então, nesse sentido, nós sabemos que o PP está fazendo parte da administração hoje, e se o PDT achar, como convidou para o PP participar, achar que o PP tem que sair, que fiquem bem à vontade, e convidar para nós nos retirarmos. Eu não faço parte, bem claro, do governo, não tenho cargo indicado, não tenho nada, não participo de reuniões, sempre mantive a coerência no meu discurso, de estar contrário, mas não fazer uma oposição destrutiva, e nesse sentido, a partir agora de janeiro, nós vamos reunir novamente o partido para discutir a data de retirada do PP da coligação. Uhum. Muito bem. Tá certo. Bom, então, a eleição, em princípio, é segunda-feira, pela parte da manhã, né, Andrei? Isso. A nossa sessão, então, desta segunda, esporadicamente vai passar das 16 horas, vai ser antecipada para as 9 horas da manhã. 9 da manhã. Uhum. Isso. Há outros nomes aí também colocando à disposição, ou em princípio somente 2 chapas? Olha, a princípio o que nós estamos conversando entre os vereadores de todas as bancadas é que apenas esses nomes que vão compor a disputa. A princípio vai acontecer isso, nós creio que não deveremos ter mais nenhuma surpresa de nomes sendo lançados de última hora. Pelo que nós ouvimos nos corredores da Câmara de Vereadores, logicamente. Não há possibilidade de consenso, então, em princípio, nessa disputa? Eu creio que não, até porque nós temos 2 bandeiras bem distintas entre os 2 grupos que são liderados, um por mim e pelo vereador Jagmin. Nosso grupo quer transparência, que é algo diferente do que vem acontecendo dentro da Câmara de Vereadores, e o outro grupo quer manter o que está acontecendo aí e que tanto a comunidade nos critica. Tá certo. Agradecemos então ao vereador Andrei Cossetin, presidente do Partido Progressista, e que é então pré-candidato, candidato a mesa diretora da Câmara de Vereadores, eleição que vai acontecer na próxima segunda-feira. Então, os 2 vereadores do Progressista que serão nessa disputa. Obrigado, Andrei, uma boa tarde para você. Obrigado, Almir. E só dando uma última informação, nós recebemos no dia 23 à noite, às 11h30 da noite, uma ligação do senador Heinz, onde disponibilizou para Juí uma emenda de R$200 mil, que foi um presente de Natal para a comunidade, que vai atingir diretamente as questões da saúde pública no nosso município. É um recurso que vem livre, um recurso para custeio, que o poder público vai poder comprar exames, poder comprar medicamentos, para que possa amenizar um pouco a dor e as filas do nosso posto de saúde. Ok. Obrigado uma vez pelo espaço, tenham todos um feliz ano novo e que a gente possa ter uma disputa da Câmara muito sadia e que vença quem está transparente. Obrigado.